aí, pessoal do Terceirão, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson. Hoje teremos mais uma aula de geografia aqui no Aula em Casa. Estamos no bloco 5, das nossas aulas. E hoje, pessoal, a gente vai falar de dinheiro, Vamos falar sobre o comércio e a disputa de mercados aqui nessa aula 139. Vamos falar sobre esse sistema que a gente conhece como capitalismo. Você sabe do que se trata, o capitalismo? Qual vai ser o conceito do capitalismo? Pessoal, basicamente a gente está falando aqui de dinheiro, como a gente falou no comecinho. Mas a aula de hoje vai ser para entender um pouquinho, compreender um pouco as características desse sistema econômico e social também, que é o capitalismo. Ele está presente aí até hoje na nossa sociedade. E a gente sabe muito bem, que todo mundo que trabalha, precisa, de dinheiro, precisa trabalhar. Então vamos iniciar a aula de hoje verificando algumas informações sobre o começo, desse interesse todo, por essas coisinhas aqui, que todo mundo quer tanto, e que está todo mundo correndo atrás hoje em dia, porque está todo mundo inserido no Brasil e em praticamente todos os países do mundo nesse sistema que envolve a moeda, o dinheiro, isso aqui que todo mundo quer, está querendo para pagar os boletinhos e comprar as camisas, e etc. Vamos verificar então ao longo dessa aula o que é e as fases do capitalismo, como que esse sistema baseado no lucro, no dinheiro, funciona, e como que ele vem funcionando ao longo do tempo, ok? O que é capitalismo, gente? Vamos verificar nessa primeira tela aí. É um sistema econômico baseado na ideia de bens privados, de liberdade do comércio, da indústria, onde todas essas ações dentro desse sistema estão visando exatamente isso aí que está aparecendo, o lucro, que é aquilo que a gente produz, é produzido a mais e gera um retorno financeiro, um retorno em moeda, em dinheiro, para quem estiver produzindo. Então, a lógica do capitalismo é basicamente essa, essa organização ali de acúmulo de renda, acúmulo de riqueza, para gerar lucro, para gerar acúmulo de dinheiro e etc. E a gente observa que no mundo todo, essa forma de lidar com as riquezas tem funcionado de maneira intensa, no Brasil e em vários lugares aí do mundo todo. O que a gente vai fazer a partir de agora é entender como começou. Pessoal, essa ideia de dinheiro, de empresas privadas, de comércio e etc., não era assim desde sempre. Desde o começo da história da humanidade, não existia dinheiro. Antes do capitalismo começar, ali por volta do século XV, as grandes navegações, o que tinha antes? Existia o chamado feudalismo, como a gente vai ver aí nessa próxima tela aí da aula de hoje. O feudalismo era uma forma uma forma social, um sistema social e econômico onde as comunidades, os feudos, eram autossuficientes. Então eles produziam tudo, eram autossuficientes, produziam tudo para eles próprios e não existia, por exemplo, acúmulo de riquezas, porque as pessoas que eram as donas dessas terras já eram as donas por si só e ninguém mais entrava nesse seleto grupo. Ou era a nobreza, ou era gente da igreja. Basicamente isso, como a gente chama aí, como chamava o clero. E as pessoas, os pobres, continuavam pobres ali o tempo todo. Com o passar do tempo, os comércios entre os feudos começam a acontecer. A gente já deve ter estudado isso em história, O acúmulo de riqueza das pessoas que começavam a vender para outras, começavam a acumular essas riquezas a partir das trocas entre esses comerciantes, acabou gerando aí o que a gente nomeou hoje em dia como burguesia. As pessoas acabavam ganhando muitas riquezas a partir da troca entre as outras naquela época. Naquela época onde a ideia de capitalismo ainda não existia. Então a ideia de comércio, de troca comercial, ela surge nessa época, a partir da primeira fase do capitalismo, que foi essa transição entre o feudalismo e o capitalismo comercial, que é considerada a primeira fase do capitalismo e que a gente também chama, as pessoas chamam de
pré-capitalismo, né? Onde não existia necessariamente uma moeda, um dinheiro. Eram basicamente as trocas. Na próxima tela a gente vai ver mais algumas características do chamado capitalismo comercial, né? Ocorreu, né, quando o acúmulo de capitais, na próxima tela, a gente vai verificar agora aí, né? Então, a presença da atividade comercial, da atividade mercantil, né, das trocas, né, o que era conhecido e a gente já estudou em história como mercantilismo, acabou fazendo com que algumas nações europeias acumulassem muito mais riqueza. A burguesia desses países europeus acabaram, né, fazendo com que as riquezas crescessem cada vez mais. A gente está falando aí de terra, estamos falando aí de metais preciosos, etc., né? Riquezas de maneira geral. E isso acabou começando aquele processo de desigualdade entre os países. A chamada divisão internacional do trabalho, onde você tinha os grandes países e os países mais pobres, né? Os países que acumulavam cada vez mais riqueza e os outros países que tinham que, né, depender desses países mais ricos, né, as colônias e etc. A gente vai ver agora um vídeo que explica um pouco, né, como é a divisão internacional do trabalho nesse período aí da história do capitalismo, onde não existia necessariamente um dinheiro, né, uma moeda específica, como o dólar, como o euro, etc. Mas existiam trocas comerciais que eram importantes também. Prestem atenção, como é que funcionava. Nações europeias como Portugal, Espanha, Holanda, França e Inglaterra expandiram seus domínios territoriais e fundaram colônias de exploração, exercendo domínio político, econômico e militar sobre as colônias. As metrópoles estabeleceram regras de comércio mundial calcadas na implantação de um pacto colonial que deu origem à primeira Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Vocês sabem o que é pacto colonial? Não? Vou explicar. É um conjunto de regras e leis que as metrópoles impunham às suas colônias para manter o monopólio comercial. Com esse pacto, as colônias eram impedidas de comprar e vender produtos de outras nações, mantendo assim relações comerciais apenas com a sua metrópole. E a vida era assim durante essa fase aí do pré-capitalismo, né? Lembrando que o comércio, a ideia de comércio, né, de pessoas ali se aglomerando, né, para fazer trocas comerciais, foi uma revolução na época, né, dessa transição do feudalismo para o capitalismo, né? O comércio ele serviu realmente naquela época para libertar as trocas comerciais e permitir esse acúmulo de riqueza que desde aquela época, né, já era muito importante, até mesmo para os feudos, né? E que permanece até hoje cada vez mais importante, né? Todo mundo quer cada vez mais dinheiro. Vamos para a próxima fase do capitalismo. Após a fase comercial, né, surge o capitalismo industrial, né, que houve quando houve a presença da indústria. Surge com a primeira revolução industrial, então começa a ter fábrica lá na Inglaterra, né, começa a ter indústrias e tudo mais, então isso acaba fazendo também com que a forma de gerar dinheiro acabe também ficando muito mais forte, né? Uma coisa era as trocas comerciais, uma coisa era a agropecuária, né? Outra coisa é a produção industrial, que produz muito mais. Então isso acabou gerando o crescimento das indústrias, o crescimento dos empregos, o crescimento das grandes cidades, né? E gerando também, já aumentando cada vez mais as diferenças aí entre essas classes aí, né? Trabalho assalariado, donos das fábricas e trabalhadores, e esses dois grupos de pessoas ficando cada vez mais, né, intensos nesses países aí industrializados. Aumento de circulação de pessoas, aumento de matérias-primas, entre diferentes lugares do mundo. Então a indústria ela foi uma nova etapa nessa produção de riqueza, nesse acúmulo de riqueza do capitalismo. E naquela época lá, no século XVIII, XIX, até começo do século XX, né, a indústria ela foi aí o grande auge, né, da produção de riqueza. E esses conflitos entre trabalhadores que tinham que trabalhar o tempo todo, né, foi muito comum e muitas pessoas se preocupavam com isso já naquela época, né? Olha aí, por exemplo, esse filme bem famoso aí que não é possível que você não tenha visto aí na sua vida, né, que é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que faz exatamente essa crítica, né? O trabalho da produção cada vez maior, né? Claro que com um tom de comédia, né? Afinal de contas a comédia
ela sempre é importante, né, para todo mundo, entender determinados problemas sociais ali, que no caso dessa obra artística do cinema, né, ela faz exatamente esse contraponto entre a produção excessiva, o trabalho excessivo e o dinheiro que acaba sendo gerado a partir dessa produção aí, né? Então, o capitalismo industrial, ele aumentou ainda mais as possibilidades dos países de gerar riqueza, aumentou cada vez mais essas desigualdades aí entre os donos das fábricas e trabalhadores, mas foi fazendo com que os países se tornassem cada vez mais, né, envolvidos com essa lógica da produção de riqueza a partir da indústria. Então, capitalismo comercial, o foco é as trocas, né? O mercantilismo, como se estudou lá em história. Capitalismo industrial, a gente está falando dessa produção de riqueza baseada também nas fábricas, nas indústrias. A gente vai agora lá depois da Segunda Guerra Mundial, para uma nova fase do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. A gente vai verificar, então, a presença muito maior da economia capitalista no mundo todo, né? Países aí como Estados Unidos, países da Europa, cada vez, principalmente depois da Segunda Guerra, cada vez mais com sua riqueza crescendo, né? Cada vez mais com as fábricas, com as empresas, surgem as grandes empresas ali que produzem cada vez mais. Então, uma característica do capitalismo financeiro é exatamente essa presença do dinheiro, da produção de riqueza, já em vários países aí do mundo todo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Esse é um período que a gente considera como o capitalismo financeiro, que está presente até hoje aí, né, mais ou menos. Essa é a fase atual do capitalismo, né? Então a gente observa que com o crescimento das empresas surge a ideia de concorrência, né, nessa fase aí cada vez maior, na verdade, entre as empresas, gerando até mesmo alguns problemas que a gente conhece aí como os monopólios e os oligopólios. Na próxima tela a gente vai ver aí uma descrição rápida, né, sobre monopólio e oligopólio. Nessas concorrências entre as empresas, sempre tem em algum momento uma empresa que tem um monopólio, que ela é única naquela realidade ali, né? Naquela realidade ali. Então o monopólio tem essa característica, né, de ser a presença de uma única empresa vendendo determinado produto ou serviço, né? O oligopólio é um monopólio, só que com a presença de várias outras empresas juntas, né? Esse é algum dos problemas que foram sendo observados ao longo do tempo, né? Quando, ao invés de ser uma característica do capitalismo, a concorrência entre empresas, entre serviços, acabou gerando esses problemas ali também, onde apenas uma grande pessoa acaba tendo lucro sobre aquela realidade ali, né? Então a ideia de monopólio ela é muito combatida até hoje, né, nos diferentes serviços. Pessoal, o capitalismo financeiro, ele é a fase atual do capitalismo, né? Mas existem os autores, de maneira bem mais recente, existem uma corrente de pensamento aí que já considera que existe uma nova fase do capitalismo, né? O capitalismo financeiro ele já foi aumentado, já foi ali, já está numa nova etapa da produção de dinheiro, produção de riqueza. Lembrando que o capitalismo, ele inclusive, venceu uma outra lógica de riqueza aí, que era o comunismo, o socialismo, né? Venceu em termos, né? Quando a gente teve durante muito tempo uma competição entre países capitalistas e países socialistas. O socialismo, para quem não lembra, é aquela forma, organização econômica e social, onde o Estado domina, ele tem o dever de levar, né? Levar riqueza para todas as pessoas. Então, o socialismo tem essa característica, né? Os governos comunistas ao longo do século passado têm essa característica de fazer com que as riquezas sejam levadas de maneira igual para a população, diferente do capitalismo, onde os bens privados, né? Os bens próprios, a concorrência, as empresas que não têm muito a ver com os governos, é uma característica do capitalismo, né? E isso foi o que está presente em vários outros países. O capitalismo financeiro, várias pessoas já consideram que nós estamos numa outra fase, como a gente falou, né? Que é do capitalismo informacional, que é exatamente por conta do processo de globalização, que a gente inclusive já estudou aqui anteriormente, né? O fato de ter redes sociais, telecomunicações, internet cada vez mais presente na vida das pessoas.
Isso acabou fazendo com que as transações financeiras também estejam diretamente relacionadas a essa forma de lidar, né? E de uma forma de que tem muitas pessoas hoje em dia que já nem utilizam dinheiro físico, por exemplo. Então o capitalismo informacional tem essa característica, né, de estar muito mais relacionada com a produção cada vez mais informatizada, com a presença cada vez mais dos computadores, das redes de comunicação, de maneira ainda intensa. Uma transação comercial, ela é feita em segundos, né? Na próxima tela a gente vai ver até aí, né? A presença cada vez mais forte da microeletrônica, da informática, da robótica na nossa realidade, que é uma característica dessa fase, como é considerada o capitalismo informacional. O capitalismo informacional, ela meio que está dentro do capitalismo financeiro, mas tem essa corrente aí que já acredita que o capitalismo informacional é uma nova fase, né? Um novo momento da forma de gerar dinheiro no mundo. As multinacionais, que também estão presentes nessa nossa realidade, elas têm essa característica, né, de ser uma empresa que tem uma sede e que está presente em vários outros países, né? Tem uma sede em determinado país, geralmente um país rico, e tem filiais, tem outras empresas em vários países do mundo, né? É uma característica de multinacional. E tem também a presença de transnacionais, que é uma empresa que é estrangeira, tem uma origem, mas existem filiais que são meio que independentes da matriz em cada país, né? Então tem toda essa característica entre as grandes empresas que estão presentes aí até hoje na nossa realidade, gerando dinheiro, né, gerando riqueza e fazendo com que fique cada vez mais desigual, com a concorrência cada vez maior entre os países nessa lógica capitalista. Para a gente observar na próxima tela aí, tem esse mapa com algumas das grandes empresas, algumas das marcas mais valiosas aí em 2017. A gente observa aí, por exemplo, né, nos Estados Unidos tem uma das empresas que é bastante conhecida, né, que é a Google, presente aí, né, que gera uma quantidade de riqueza gigantesca. Tem outra empresa muito famosa aí também, que é, por exemplo, a Nestlé, né, lá na Europa, também muito conhecida, que é a Suíça, né? Tem aí a Alemanha, que tem aí a BMW, né, como uma marca bastante conhecida. Lá na Ásia também tem, né, outras marcas bastante conhecidas, a Samsung, empresa de eletroeletrônicos, a Toyota do Japão. Então, essas empresas elas estão presentes no mundo todo. E a gente consegue saber as novidades, saber os novos modelos de produtos ou de programas, de serviços, etc., de maneira muito rápida, porque essas empresas estão presentes no mundo todo e todo mundo conhece, né? Mais ou menos aquilo que a gente já falou na nossa aula sobre globalização, vocês lembram? Presença no mundo todo, né, dessas empresas, dos serviços, dos produtos, dos programas, né, e moldando inclusive a nossa vida, né? Pessoal, capitalismo é isso, é dinheiro, é lucro, é propriedade privada, é concorrência, né? E é tudo isso que está presente até hoje no nosso dia a dia, né? Existem muitas críticas ao capitalismo, logicamente, elas existem, a discussão está aí, mas até o momento esse é o sistema econômico que está presente no dia a dia das pessoas. Quem tem dinheiro, tá ótimo. Quem não tem dinheiro, boa sorte aí, né? Basicamente é assim que o sistema capitalista funciona. Vamos para a nossa DLI. Primeira questão, questão de marcar. Marque a alternativa que não está relacionada com o capitalismo. Segunda questão, eu quero que você descreva as características do capitalismo informacional. Ok, pessoal? Daqui a pouco eu volto com a participação de vocês. Até lá!
Muito bem, pessoal, esse é o momento de verificar as nossas atividades aqui na aula de hoje. Lembrando que são atividades relacionadas ao conceito de capitalismo, entender um pouco as fases do capitalismo. Vamos à primeira questão? A primeira questão era para você marcar a alternativa que era incorreta, que não está relacionada com o capitalismo que nós estudamos aí ao longo da aula de hoje. A alternativa correta aí, pessoal, é a letra B. A alternativa incorreta, perdão, a que você deveria marcar, porque não está relacionada com o sistema capitalista, né? É a letra B, socialização dos meios de produção. Essa é uma característica que não está relacionada com esse sistema econômico e social, ok? A segunda questão, para você caracterizar o capitalismo informacional, né? Você poderia colocar aí, mencionar, né, algumas características relacionadas ali a essa fase do capitalismo, como é considerada, né? Como a gente vai ver aí na tela, né, está relacionada com a terceira revolução industrial, está relacionada com as telecomunicações, microeletrônica, robótica, né, a presença da informática muito forte. Então, o capital financeiro, né, cada vez mais, as transações comerciais cada vez mais informatizadas. Então, essas são algumas características do chamado capitalismo informacional. Pessoal, essa é a nossa DLI de hoje, essa é a nossa aula de hoje sobre fases do capitalismo. Espero que vocês tenham compreendido tudo por aí. Continuem estudando, utilizem lá o caderno digital, verifiquem aí com as escolas de vocês sobre as atividades de geografia, ok? E continuem sempre estudando. Bons estudos e até a próxima!